Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora tem a curiosidade de saber quem está apresentando esse vídeo. Meu nome é Josué Zid da Silva, sou natural da cidade do Rio de Janeiro, mas por ser filho de pais pernambucanos e morar bastante tempo no Nordeste, eu já me considero nordestino nato. Sou bacharel em Sistema de Informações e trabalho como analista de sistema. Mas nesse vídeo eu não vou falar de informática para vocês. Eu estou aqui como um simples torcedor de futebol pernambucano. Se é que pode chamar um torcedor de simples. Por que eu digo isso? Porque existe uma máxima no futebol que diz que sem bola não há futebol. Essa é a mais pura verdade inquestionável. Mas eu tenho uma máxima comigo que diz o seguinte: sem torcedor de futebol não existe o futebol profissional. O torcedor de futebol é aquele que impulsiona o time, é aquela mola que faz com que o futebol ande. É o torcedor que vai para campo, é o torcedor que paga o salário do jogador, é o torcedor que paga todo o salário da comissão técnica. E temos também aquele torcedor que assiste às resenhas esportivas. Esse é um torcedor tipo patrocinador, que faz com que os programas funcionem. Quando eu me refiro a torcedor, eu estou excluindo de qualquer forma vândalos. Estou falando exclusivamente de torcedor de futebol, aquele que tem a participação direta para o crescimento do futebol. E como torcedor de futebol, eu queria contribuir para o nosso futebol pernambucano, dar uma sugestão de como melhorar o futebol pernambucano. Quando eu me refiro a melhorar, eu falo no sentido de tornar as partidas mais emocionantes, sendo do início do campeonato até o fim do campeonato, e também trazer um equilíbrio para o campeonato pernambucano no que diz sentido aos times do interior, a times que possam verdadeiramente conquistar um título pernambucano, ou pelo menos facilitar com que eles cheguem à final do campeonato pernambucano. Eu vou mostrar para vocês aqui essa sugestão do campeonato pernambucano. Convido vocês para me acompanharem. Eu comecei a observar os demais campeonatos regionais. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro, o Gaúcho, o Cearense e o Campeonato Baiano, e por último ali tem o Campeonato Pernambucano. Tá? No Campeonato Paulista, que é um dos campeonatos talvez considerado mais forte a nível regional, campeonato que teve times muito grandes, eu pude observar o seguinte, que nós temos no Campeonato Paulista alguns times do interior campeão, chegaram a ser campeão, como o Ituano se apresenta aqui como campeão, certo? O Bragantino também se apresenta como campeão, e outros times como Botafogo de Ribeirão Preto, União São João, o São Caetano, Santo André, que conseguiram chegar ao vice-campeonato paulista. A questão dele ter chegado a vice quer dizer que ele teve condições, houve mecanismo para que ele fizesse a final. Ser campeão ou não são condições da partida da final. Vocês podem observar também que nos demais campeonatos, tá? De acordo aqui o Mineiro, temos aqui o Campeonato Mineiro, nós vamos observar também que vários clubes, sem ser os tradicionais grandes, conseguem chegar à final. Como o Ipatinga chegou aqui à final, o Ipatinga novamente, o Caldense, né? Outros times vão conseguindo chegar, o Democrata, são times que conseguem chegar à final. Isso nós vamos observar nos demais campeonatos que temos aqui. Tá? Em contrapartida, quando nós viemos para o Campeonato Pernambucano, diante do Campeonato Pernambucano, você vai encontrar a realidade de que os times do interior não conseguem títulos no nosso regional. Isso está em toda a história do futebol pernambucano, do nosso estadual. Você só vai encontrar Santa Cruz, Sport Náutico, Santa Cruz, Sport Náutico. Tá? Você não encontra aqui times do interior. E observei também que eles não têm uma presença marcante como vice-campeões. Ou seja, existe uma dificuldade, não é fácil para os times do interior chegarem a uma final do campeonato pernambucano. Você observa que além dos nossos 3 primeiros times da capital estarem aqui como campeões, eles também configuram na listagem como vice-campeões. Diante disso, eu estou elaborando, fazendo uma proposta, para que o campeonato pernambucano tenha mais esse equilíbrio. Porque se nós pararmos para analisarmos, o que nós vemos? Nós temos 3 times grandes na capital. Então nós abrimos uma vaga para um time do interior. Então fica muito mais complicado para esse time do interior fazer uma semifinal, sabendo que vai jogar com 2 times grandes da capital, com tradição e com peso. Então no caso haveria o seguinte: nos jogos,
eu coloquei aqui: caso haja empate no tempo normal, haverá cobrança de pênaltis para definir o vencedor de cada partida. Por que essa proposta? Porque o futebol é um esporte que é voltado totalmente para a emoção. E é muito frustrante para um torcedor ele ir para campo e sair de lá com aquele empate, sair de lá sem um resultado que ele esperava que acontecesse. Com a questão dos pênaltis, havendo a cobrança dos pênaltis, o que haverá dentro das partidas? Haverá a oportunidade de se fazer uma justiça àqueles times que foram merecedores da vitória, mas não conseguiram. Ao mesmo tempo, essa questão de justiça vai ser uma questão de ótica. Você, torcedor do time A, pode dizer o seguinte: olha, meu time foi merecedor de ganhar nos pênaltis, porque ele passou o tempo todo pressionando o time B. E o time B também vai ter algo que dizer o seguinte: por ter aguentado a pressão de um time grande, de um time mais forte, durante todos os 90 minutos, o time B foi um prêmio para ele conseguir essa vitória nos pênaltis. Isso também espera atrair, tirar a frustração daquele torcedor que vai ao campo pela primeira vez e sai de campo sem entender que vibração existe no gol, sem entender que alegria existe dentro de campo com uma vitória, acabando dessa vez com o empate. Na relação à pontuação, eu tento equilibrar um pouco. Eu tento fazer o seguinte: 2 pontos para o time vencedor nos pênaltis e 3 pontos para o time vencedor no tempo normal. Eu acredito que quem vence uma partida no tempo normal, na minha ótica, ele tem mais mérito que quem venceu nos pênaltis. Tá? A classificação para a série C e D será a pontuação geral do time durante o campeonato, que é como se mantém hoje essa classificação, isso não mudaria. Nessa sugestão, nós teremos um total de 16 rodadas, que são menos rodadas do que nós temos hoje no campeonato pernambucano, criando uma folga para os times se prepararem para a primeira divisão, para não ficarem tão perto, podendo os jogadores descansarem um pouco. Na primeira fase, nós teremos 3 grupos de 4 times, tá? Podemos chamar de quadrangular G1, quadrangular G2 e quadrangular G3. Quadrangular G1, nós vamos ter os 4 times da capital. No G2, 4 times do Agreste e no G3, 4 times do Sertão, que é como está dividido hoje o nosso campeonato pernambucano, coincidentemente. Na segunda fase, nós teremos 2 grupos de 6 times, que nós chamaremos de hexagonal, hexagonal G1 e o hexagonal G2. No hexagonal G1, primeiro e segundo lugar do quadrangular inicial de cada região, ou seja, aquele quadrangular anterior que eu mostrei a vocês aqui, os primeiros desse quadrangular vão formar o quadrangular G1. E o hexagonal, vamos formar o hexagonal G1. E o hexagonal G2 será formado pelo terceiro e quarto lugar desses quadrangulares. Terceiro e quarto lugar do quadrangular de cada região. Ok? Bom, na final nós teríamos primeiro lugar do hexagonal G1 e primeiro lugar do hexagonal G2. Ou seja, naquele hexagonal, os 2 times vencedores dos hexagonais fariam a final. Qual a diferença dos hexagonais? Nós vamos ver na frente. A final será formada por jogos de ida e volta, tradicional. Cada um joga na casa do adversário. A diferença agora do hexagonal para o outro é o seguinte: é um mérito pelo quadrangular que você fez. Se você já partiu pelo quadrangular bem, conseguiu entrar no hexagonal G1, então o primeiro lugar do hexagonal G1 fará a final em casa. Quem está no hexagonal G1 faz a final em casa. O último e penúltimo lugar do hexagonal G2 são rebaixados. Ou seja, no início do campeonato, nós vamos ter os times com mais vontade de ganhar, de sair na frente do quadrangular inicial, porque ele vai garantir que estando no hexagonal G1 é a possibilidade de ele fazer a final do campeonato em casa, e os times que forem para o hexagonal G2 são os times que podem ser rebaixados. Provavelmente ninguém vai querer estar no hexagonal G2. Isso já dá uma emoção no início do campeonato. Tá? Hoje eu vou mostrar como está o futebol pernambucano dividido no campeonato. Nós temos times do Pernambucano, como aqui quem já acompanha o futebol conhece: Belo Jardim, Central, Araripina, Serra Talhada, Petrolina, Clube Náutico Capibaribe, o América, o Ipiranga, Santa Cruz, o Salgueiro, o Porto e o Sport Clube do Recife. Ok? Nosso campeonato está dividido entre esses clubes aqui. Eu tenho aqui o mapa de Pernambuco dividido por regiões, para vocês poderem enxergar e ver como está essa divisão. Na região metropolitana do Recife, onde também poderia ter entrado a Zona da Mata, nós temos Náutico, América, Santa Cruz e Sport.
Vindo para o agreste do estado de Pernambuco, nós vamos encontrar o Belo Jardim, o Central, o Porto e o Ipiranga. Aqui entre São Francisco e o Sertão nós vamos ter o Petrolina, o Araripina, o Salgueiro e o Serra Talhada. Isso aqui é praticamente a divisão dos quadrangulares que eu montei para vocês. Lá atrás eu demonstrei o quadrangular para cada um. Tá? O quadrangular da região metropolitana compõe esses 4 times, o quadrangular do agreste e o quadrangular do Sertão, que pega também o São Francisco. Times do quadrangular G1, da região metropolitana do Recife. Os tradicionais, os 3 grandes, e mais um time hoje que é composto pelo América. Esse quadrangular hoje, eu estou pegando como modelo que ocorre no nosso campeonato atual, nós vemos aqui que o América está classificado. Aqui, obviamente, poderia abrir espaço para um outro time, que seja do Cabo, que poderia ser da Zona da Mata, como o Vitória, times que vão subir. A federação consegue muito bem administrar essa divisão do quadrangular. Lá no agreste nós temos também o Belo Jardim, o Central, o Porto e o Ipiranga, formando o quadrangular do agreste. E no Sertão nós temos aqui o Serra Talhada, o Salgueiro, o Araripina e o Petrolina. Primeiro e segundo lugar dos quadrangulares regionais. Eu estou simulando aqui, tá, para ter uma ideia para vocês de como seria montado os hexagonais. Eu estou supondo aqui que no quadrangular da região metropolitana, primeiro e segundo lugar ficou o Náutico e o Sport. Que no quadrangular do agreste ficou o Central e o Belo Jardim. E no quadrangular do Sertão, primeiro e segundo lugar ficaram para Petrolina e Salgueiro. Esses aqui formariam o hexagonal 1. Terceiro e quarto lugar do quadrangular regional, nós teremos aqui o América e o Santa Cruz, saindo em terceiro e quarto lugar do quadrangular regional da região metropolitana do Recife. No Sertão teríamos Serra Talhada e Araripina, e no agreste teríamos terceiro e quarto lugar para Porto e Ipiranga. Mais observações agora. Times do hexagonal G1 não podem ser rebaixados. O primeiro lugar desse grupo vai para a final jogando em casa. É em cima dessa proposta aqui, é que eu acredito que o campeonato já começa pegando fogo. Porque esse quadrangular regional, ele vai fazer com que os times visem qual hexagonal eles vão se encaixar. Então, qual a vantagem de entrar no hexagonal, do time entrar no hexagonal G1? Primeira vantagem, ele foge do rebaixamento. Então, times intermediários, times considerados menores dentro do campeonato, eles sabem que eles já têm a primeira oportunidade de fazer o seguinte, ó, te garante no hexagonal G1 que você vai sair do perigo da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, os times que estão pleiteando ser campeões pernambucanos realmente têm mais condições do que os demais times, eles sabem o seguinte: se eu estiver no G1, eu vou fazer a final em casa. Já no hexagonal G2, nós vamos também ter um campeão, ou seja, isso não esfria o hexagonal G2. Nós vamos ter um campeão do hexagonal G2 que vai fazer a final do campeonato pernambucano com o campeão do hexagonal G1. A única diferença é que o campeão do hexagonal G1 é o que vai fazer a final em casa. E ele não vai ter vida fácil aqui não, porque aqui ele vai trabalhar com 2 candidatos ao rebaixamento. Então o hexagonal G2 vai pegar fogo. É um campeonato que é um hexagonal e vamos ter 2 times praticamente desesperados tentando fugir do rebaixamento. O que vai dificultar a vida de qualquer time grande que venha parar no hexagonal G2. Aí eu dei um exemplo aqui, times rebaixados provenientes do hexagonal G2, é apenas um exemplo, tá? Não é nada tendencioso. Eu estou colocando aqui Serra Talhada e América como rebaixado, vindo do hexagonal G2. E os times na final provenientes do hexagonal G1. Temos aqui o Salgueiro e o Santa Cruz. O Salgueiro, obviamente, fazendo a final em casa, porque ele é o campeão do hexagonal G1. O hexagonal G1 tem direito a fazer a final em casa. E ele adquiriu essa vantagem quando ele saiu em primeiro ou segundo lugar lá no quadrangular inicial. Agora vou mostrar a vocês aqui as vantagens do quadrangular por região. A gente pode estar se perguntando qual a vantagem do quadrangular por região. Bom, na minha visão é o seguinte: melhor rendimento dos jogadores em campos devido à ausência de viagens desgastantes no início do campeonato. E menor custo de transporte e hospedagem, ou seja, o time no início do campeonato ele não vai ter aquele custo direto que já tem no início dos outros demais campeonatos, porque eles vão estar jogando naquela região ali, tá certo? E o menor custo com hospedagem também, eles vão poder estar se hospedando praticamente na sua região, vai ficar mais em conta para eles, tá?
Os torcedores no início do campeonato podem apoiar praticamente 100% de presença em campo aos seus times, já que não haverá viagens longas. Ou seja, o quadrangular inicial, todos os times estão jogando na região, o torcedor poderá acompanhar no quadrangular inicial, apoiando seu time naquela região dele, tá? Diferentemente de hoje, como acontece, com um time que joga na capital, e esse time depois tem que se deslocar lá para o sertão ou para o agreste, isso dificulta a presença do torcedor. Então, no início, o torcedor já pode contribuir com a presença em campo maciça. A pré-temporada, ainda falando sobre quadrangular por região, as vantagens, a pré-temporada terá que ser bem feita, o que representa o início de campeonato com qualidade, já que o campeonato começa com clássicos entre equipes da região. Ou seja, a pré-temporada de cada clube ela tem que ser muito melhor do que está sendo hoje, porque ele entra num quadrangular. Ele entra num quadrangular com times da região, que teoricamente são times do mesmo nível dele. Então isso obriga que a pré-temporada tenha uma preparação melhor. Alguns treinadores terão que mostrar trabalho logo no início do campeonato, devido à existência dos clássicos, e não mais existirá tempo para as desculpas de esperar o time se acertar durante o campeonato. Ou seja, pessoal, voltando à ideia do quadrangular, onde há um equilíbrio entre as equipes, tá? Não vamos ter mais aquele espaço para os treinadores argumentarem, o time ainda está se acertando durante o campeonato. Não. Essa desculpa vai ficar um pouco difícil deles darem, porque eles já vão saber na pré-temporada que já vão enfrentar um quadrangular. E nesse quadrangular é um quadrangular regional, onde times se conhecem, todos os times estão bastante equilibrados, principalmente aqui na capital. Então, teoricamente, espera-se acabar com aquela desculpa que o time ainda está se organizando dentro do próprio campeonato, enquanto o time tem que arrumar condições na pré-temporada, já chegar no campeonato 100% para disputar o título. Eu fiz aqui uma tabela rapidamente, que eu não vou falar sobre ela, apenas para poder, depois você quer assistir com mais calma esse vídeo, poder ver a distribuição que eu estou fazendo aqui. Tá? É um exemplo, só para ver que há a possibilidade de encaixar os times, tá? Do quadrangular do G1, do Agreste, do Sertão, como eles se comportariam, tabela mesmo do campeonato. Eu tenho também a tabela do hexagonal G1 e a tabela do hexagonal G2, tá? Montada aqui para vocês. Tá? E vamos até a 16ª rodada, o primeiro de cada hexagonal, tá certo? No meu exemplo aqui, tá? No meu exemplo aqui que eu mostrei para vocês, nós temos até 16 rodadas. 16 rodadas. Tá? Bom, pessoal, aqui está os contatos, para quem se interessar em trocar alguma opinião comigo. E-mail josué.exilio@gmail.com e o Twitter @gisopinião. Certo? Eu espero ter contribuído com o nosso futebol pernambucano e espero também receber algumas sugestões de vocês para que a gente possa até melhorar essa apresentação e contribuir com isso. Ok? Quero agradecer ao meu amigo Hamilton, meu colega de trabalho, que está fazendo essa filmagem aqui, ajudando a gente a contribuir também com o futebol pernambucano. Um grande abraço para vocês e até a próxima.